Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Eu sou Darwin Valente e se lembram de quando o presidente Jair Bolsonaro, muito irritado, fez duras críticas à imprensa brasileira, dizendo que a nossa imprensa tem medo da verdade, que deturpa o tempo inteiro, mente descaradamente e trabalha contra a democracia? Pois o presidente se referia especificamente a um livro que ele disse se tratar de um livro dessa japonesa que eu nem sei o que faz no Brasil. O livro é Tormenta o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos, e foi escrito por uma jornalista de nome Thaís Oyama, pois o livro que irritou tanto o presidente Bolsonaro foi escrito por uma mogiana, essa jornalista que irritou o presidente com o livro lançado pela Companhia das Letras. Thaís Oyama, que realmente é neta de japoneses e filha de Carlos Oyama, já falecido, a quem aliás ela dedica a obra, nasceu em Mogi das Cruzes, estudou na capital, onde optou por seguir os caminhos do jornalismo. Ela foi repórter, editora-chefe numa das melhores fases da revista Veja, com passagens marcantes também pela sucursal de Brasília da TV Globo, passou também pelos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, entre tantos outros veículos. Atualmente, uma de suas funções é integrar a equipe de comentaristas da Rádio Jovem Pan de São Paulo, onde ocupou a vaga deixada por Vera Magalhães, que se transferiu para a TV Cultura, no programa 3 em 1, levado ao ar no final da tarde pela emissora paulistana. Bolsonaro pode até ter motivos para não gostar de ver os bastidores da sua administração, esmiuçados como foram, com histórias reveladoras envolvendo seus principais ministros, filhos e até o vice, o general, que estaria de olho no cargo do capitão. Entre tantas revelações, o livro mostra detalhes impressionantes e surpreendentes a respeito da crise ocorrida em maio do ano passado e que deixou o país à beira de um caos institucional a partir de desencontros havidos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional. Intrigas palacianas, influências pouco conhecidas, ameaças de golpe e outras armações ocorridas nos bastidores do poder central, só agora reveladas pela jornalista mogiana, mostram um retrato sem retoques do primeiro ano de um governo marcado principalmente pela surpresa e pela imprevisibilidade. Questionada a respeito das declarações de Bolsonaro, Thaís Oyama disse: "Fiquei muito lisonjeada. Se a intenção era desqualificar o livro", disse ela, "o fato de ele usar um argumento dessa natureza quer dizer que ele não achou outro melhor. Então, fiquei contente com o que ele disse", explicando que não é japonesa, mas neta de japoneses, como nós dissemos agora há pouco. A comentarista também respondeu a críticas de um dos citados no seu livro, que é o chefe de gabinete de segurança institucional da presidência da República, general Augusto Heleno, e disse que gosta muito dele. "Acho muito preparado", disse Thaís Oyama, sem esconder uma certa ironia. Pois bem, a jornalista mogiana está no centro de uma discussão interessante, em função principalmente da importância dada ao livro pelo presidente Jair Bolsonaro, que se referiu a ela como uma japonesa que ele não sabe o que faz no Brasil. Xenofobia à parte, o livro de Thaís é realmente imprescindível para quem quer entender melhor o início do atual governo e muito do que ainda pode vir por aí no decorrer dos próximos anos. Eu vou dar aqui mais alguns detalhes do livro que já está nas bancas, e um dos pontos mais polêmicos é sobre a relação entre Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na publicação, a jornalista diz que o presidente estava convicto a demitir Moro a certa altura do seu governo. A Thaís Oyama
disse que isso aconteceu após a discórdia sobre a manutenção de Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal em setembro do ano passado. Um outro entreveiro aconteceu quando Moro se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal e foi pedir ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que ele voltasse atrás na decisão de suspender a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz. O senador Flávio Bolsonaro, que estava sendo beneficiado por essa medida que Moro queria suspender, é nada mais, nada menos do que um dos filhos queridos do presidente Bolsonaro. A conversa chegou aos ouvidos do presidente, que ficou bravo, e na avaliação do Bolsonaro, quem é ministro dele está com ele, e ele não faz essa diferenciação entre público e privado. Moro deveria estar mais disponível para ajudá-lo no problema, que é crucial para o governo, contou a Thaís numa entrevista que ela concedeu dias atrás à Rádio Jovem Pan, onde agora ela atua como comentarista. Ainda segundo ela, no livro, o general Heleno fez com que Bolsonaro mudasse de ideia sobre a demissão do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Muitos dos apoiadores do Bolsonaro estão lá pela promessa de combate à corrupção e apoio à Lava Jato, que é o que Moro simboliza dentro do governo. E na entrevista, Thaís comentou também a relação entre Jair e Carlos Bolsonaro, outro ponto muito explorado no livro. E ela explicou que o presidente tenta compensar o filho por ter feito com que ele disputasse uma cadeira na Câmara de Vereadores no Rio contra a própria mãe dele, Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, em 2000, quando tinha então 17 anos. Ele ficou um tempo sem falar com o pai porque se sentiu usado e de alguma forma deixou o pai com uma culpa que ele tenta compensar até hoje, explicou a Thaís Oyama. Está aí, portanto, um breve relato de alguns pontos polêmicos desse livro que promete ser um dos mais vendidos no país, junto com outro livro também que trata da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi escrito pelo Gilberto Nascimento e que passou um bom tempo aqui por Mogi das Cruzes, tendo inclusive trabalhado no jornal O Diário de Mogi. E vamos às notícias aqui da cidade. A Demax Serviços e Comércio foi a vencedora da concorrência para a construção de uma creche na Vila Moraes, junto à saída para Mogi Bertioga. A obra deverá começar dentro das próximas semanas e vai custar R$2.700.000 à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. E uma outra notícia também interessante aqui para a nossa região. O governo João Dória voltou a dizer numa entrevista ao Estadão Conteúdo que pretende apresentar, ainda no primeiro semestre do ano, o projeto do trem Intercidades até o Vale do Paraíba, que poderá passar por Mogi. O projeto deverá ser executado por meio de parcerias público-privadas e o trem de passageiros só virá para o Vale depois da implantação de uma linha que é considerada prioritária, que é a que vai servir a região de Campinas, nas proximidades da capital. E o Ministério da Economia contratou uma empresa de consultoria para dar suporte às mudanças referentes à supressão e acréscimo na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de Mogi das Cruzes e Guarulhos. A princípio, o governo federal pretendia desativar a unidade mogiana da Procuradoria Seccional da Fazenda, transferindo suas atividades para a Procuradoria Regional da Fazenda em Guarulhos, tirando o Mogi do mapa desse setor que é bastante importante, que tem uma movimentação muito grande aqui na cidade. Os mogianos teriam que se dirigir para Guarulhos para resolver problemas com a Fazenda Nacional. Graças à interferência do deputado federal Marco Bertaioli, o setor econômico do governo prometeu voltar atrás e agora contratou essa BK Consultoria e Serviços Limitadas para estudar uma nova solução para esse problema. E neste dia 23, um evento no Clube de Campo vai marcar os 40 anos
de fundação da Sunset Medicina Diagnóstica aqui em Mogi das Cruzes. O grupo que fundou a Sunset era formado por José de Moura Campos Neto, Tiomi Kimura Ikegaia, o biomédico Gustavo Pinto Paca e também pelo José Eduardo Cavalcante Teixeira. Os dois últimos desistiram da sociedade em momentos diferentes e o trabalho continuou sendo executado aqui em Mogi das Cruzes e na região pelo José de Moura Campos Neto, que já foi secretário municipal de saúde dos governos de Padre Melo e Jundiabe, e pela sócia Tiomi Kimura Ikegaia. O negócio deu certo e hoje a Sunset Medicina Diagnóstica, um laboratório de análise clínica bastante moderno, tem hoje 18 unidades instaladas em diferentes cidades aqui da região do Alto Tietê. É um exemplo de eficiência, competência e seriedade com o que José de Moura Campos Neto e Tiomi Kimura vêm conduzindo um negócio que obviamente só poderia resultar em sucesso. Eu sou Darwin Valente e prometo voltar amanhã com mais informação para você aqui no nosso podcast Informação. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!